A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui para fazer mais um panorama bíblico e hoje nós vamos fazer um panorama do livro de Eclesiastes. As informações básicas: o autor do livro é Salomão. A data aproximada, as datas bíblicas elas são sempre aproximadas devido à sua distância da datação atual, então ela é uma data sempre aproximada. É de 935 a.C. O local, provavelmente, onde ele foi escrito, foi em Israel, e as fontes desse livro são as experiências de Salomão. E o alvo é adquirir sabedoria. O versículo-chave é o capítulo 2, versículo 11 de Eclesiastes, e a palavra-chave é a palavra vaidade. E aí nós vamos aprender e entender um pouco do que é essa vaidade. O tema do livro Salomão reflete sobre a vida, a vaidade e as futilidades humanas. Aponta as coisas más e nos exorta a aproveitar o que é bom sob o temor do Senhor. Retrata o vazio e a perplexidade da vida sem um relacionamento com Deus. As principais personagens do livro de Eclesiastes é Deus, obviamente, como em toda a Bíblia Sagrada, e ele vai falar bastante com os jovens. O esboço do livro ele é dividido em algumas partes. O capítulo 1 e 2 fala da vaidade das coisas terrenas. No capítulo 3 e 4 fala um tempo determinado por Deus e as queixas do futuro. No capítulo 5, o texto, o livro fala a respeito da obediência a Deus. No capítulo 6 fala do dinheiro e felicidade. No capítulo 7, algumas perguntas capciosas, importantes. No capítulo 8 até o capítulo 11, verso 6, fala dos provérbios sábios para viver na terra. E no capítulo 11, versículo 7 até o capítulo 12, versículo 8, fala de envelhecer com sabedoria. E no capítulo 12, verso 9 a 14, fala somente a obediência a Deus traz um sentido para a vida, para todas as coisas. Destaques do livro, então. O conteúdo do livro, ele fala, as meditações de um mestre da sabedoria que luta contra as realidades da vida. O que se ganha alcançando-se a fortuna ou a sabedoria, quando, enfim, a morte reivindica tanto o rico como o pobre, o sábio, o tolo. O livro ele situa especialmente num contexto de conhecer o temor de Deus. Então, uma das coisas chaves do livro é falar sobre essa questão do temor a Deus, do temor de Deus. As ênfases, ele fala da natureza transitória da vida presente e como viver de maneira sábia no mundo em que as únicas certezas são a morte e o julgamento. Ele também fala da futilidade dos projetos, tudo aquilo que a gente planeja fazer, do que as pessoas planejam fazer e acabam dando errado. E que o que é mais importante é o temor a Deus, o temor ao Senhor. Ainda no resumo, um desses destaques do livro, duas frases que mais aparecem no texto, que mais aparecem em todo o livro, são a palavra e as frases vaidade e debaixo do sol. A palavra traduzida como vaidade, que é muito importante que nós entendamos esta palavra. A palavra vaidade aqui no livro de Eclesiastes não tem nada a ver com embelezamento. Por exemplo, alguém pode dizer assim, olha, aquela mulher é muito vaidosa.
porque ela faz uma série de coisas de estética para se sentir mais bonita ou até mesmo para ficar mais bonita. Mas não é isso que o texto está falando. A palavra vaidade, no contexto do Antigo Testamento, e principalmente no livro de Eclesiastes, a palavra vai falar sobre as coisas transitórias, é aquilo que é temporário, e uma das, uma palavra que fala sobre essa vaidade, ela nos dá a ideia de uma fumaça. O que é a fumaça? A fumaça, ela aparece, ela tem alguma, assim, ela provoca alguma coisa, né? Às vezes uma cor ou um cheiro, alguma coisa, mas logo ela se dissipa. Então a ideia de vaidade é algo que é transitório, que é passageiro. E debaixo do sol, ele descreve tudo aquilo que é possível encontrar na vida terrena, né? nas coisas aqui. Então, todas as coisas embaixo do sol, porque tudo está literalmente debaixo do sol. Ainda no resumo, o, o pregador ele tenta descobrimentos científicos, está aí nas referências do capítulo 1, verso 10 ao 11, a sabedoria, filosofia, a alegria, o álcool também, a arquitetura, bens e luxúria. Ele tenta, e vem da expressão debaixo do sol, todas essas coisas, e aí ele descobre que tudo é vaidade. Ou seja, tudo é transitório, tudo é passageiro, todas as coisas que parecem ser boas, parecem ser edificantes, no final é passageiro ou transitório. O pregador também, né, o Salomão aqui, o escritor do livro, ele também é chamado de o pregador. O pregador ele concentrou-se em filosofias diferentes para encontrar um significado. Ou seja, ele tentou em algumas filosofias, em alguns modos de vida, ele tentou encontrar algum tipo de significado, algum tipo de questão que lhe fizesse ser feliz. Essa é a melhor explicação. Uma delas é o materialismo, ele tentou as coisas materiais. A outra também que ele tentou foi os códigos morais, né? Os códigos de éticas e todas essas coisas. Mas em tudo isso ele não encontrou ah, ele não encontrou aquilo que a alma dele desejava, e nós vamos entender um pouco mais à frente. Nos capítulos 8 até o capítulo 12, descrevem as sugestões e comentários do pregador sobre a vida que deve ser vivida. Então, aqui mais para o final do livro, o autor, Salomão, ele vai falar como se deve viver. Então, ele vai fazer esse contraste e ele vai também nos dar essa ideia de como se deve viver. E aí ele chega à conclusão de que sem Deus não há nenhuma verdade ou sentido para a vida. Então a gente já começa a entender que tudo aquilo que eu falei no slide anterior, aqui, né, falando do materialismo, dos códigos de éticas, do código de ética, de códigos morais, enfim, e também filosofia, sabedoria, alegria, álcool, arquitetura, bens, luxúria, e nada, né, dinheiro, fama, nada disso satisfaz. E a única coisa que faz sentido, é o que Salomão diz, né? Ele chega à conclusão daquilo que faz sentido é uma vida com Deus. Esse é o mais importante para a vida de um ser humano. Ele também já tinha visto muitos males. Ele também, por ser um sábio, por ser alguém que fosse muito informado, ele também viu muitos males também na vida. E percebeu que mesmo as melhores realizações também do homem não valem nada a longo prazo. Então, Salomão ele percebe tantas coisas que os ímpios, as pessoas más fazem, tanto as outras questões, né, que são boas, as outras coisas boas da vida, ele chega à conclusão de que nada vale a pena a longo prazo. Isso é bem verdade. Se a gente pensar em riqueza, fama, beleza, ao
tempo, ao seu tempo, todas essas coisas são perdidas. As riquezas são perdidas, a saúde é perdida, a beleza é perdida também. E também, e assim o pregador, o que ele nos diz, então? Ele aconselha ao leitor do livro, né, aquele que ele está instruindo, que são os jovens, ele aconselha a conhecer a Deus desde a juventude. É muito comum, né, as pessoas que nasceram no berço cristão, ou cresceram no berço cristão, ou passaram a sua juventude no berço cristão, na igreja, né, melhor assim dizendo. Você sabe que o capítulo 12 de Eclesiastes é o capítulo mais lido nos cultos de jovens, nos ensinamentos, instruções, palestras para jovens. Mas aqui é o que faz muito sentido mesmo, porque o conselho de Salomão, o conselho do pregador, é que nós devemos conhecer a Deus principalmente ou desde a juventude, para que até o final da vida nós possamos caminhar e conhecer ao Senhor. E também, né, não é só conhecer, mas também seguir a sua vontade, como está aí nos versos 13 e 14 do capítulo 12. O propósito, então, eu já comecei a dar umas pinceladas, mas o propósito do livro, da narrativa do pregador ou do sábio, revela a depressão que inevitavelmente resulta da procura da felicidade em coisas mundanas. Ou seja, tudo aquilo que a gente procura nas coisas terrenas, né, debaixo do sol, tudo isso é transitório, é passageiro e não leva a lugar nenhum. Nessa questão do propósito do livro, ele dá a entender aos cristãos, a nós cristãos, a oportunidade de ver o mundo através dos olhos de uma pessoa que, apesar de muito sábio, está tentando encontrar sentido em coisas humanas e temporárias. Lembre-se aqui que Salomão era um homem muito sábio, estudioso, ele era alguém letrado, mas mesmo assim nem todas essas coisas pode satisfazer a sua alma. E aí também uma outra questão do propósito do livro é que quase todas as formas de prazer mundano são exploradas pelo pregador. E nenhuma delas lhe dá sentido algum. Então, Salomão foi o homem que mais teve mulheres, né? Foi o rei que mais teve mulheres, concubinas, chegando aí a 1000. Ele também teve muito ouro, muita prata. Nos tempos de Salomão, a prata não tinha valor. Tamanho era a importância que se dava para a prata, porque havia abundância de prata. E o ouro também, existia muito ouro, por isso que a prata tinha pouco valor. Ainda no propósito do livro, no final, aí já partindo para o final do livro, o pregador chega a aceitar que a fé em Deus é a única maneira de encontrar um sentido ou um significado pessoal. E ele decide aceitar o fato de que a vida é breve. E no fim das contas, é inútil a vida sem Deus. O pregador então aconselha o leitor, aconselha os jovens a concentrar-se em um Deus eterno em vez de um prazer temporário. Curiosidades, o livro de Eclesiastes ele tem algumas curiosidades. A expressão debaixo do sol aparece 28 vezes e se refere a uma questão do mundo mortal, natural. Quando o pregador se refere a todas as coisas debaixo do sol, ele está falando de coisas terrenas, temporárias e humanas. E o livro de Eclesiastes, ele era lido nas sinagogas durante a festa de Pentecostes, que era a festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. As palavras do pregador, então. No livro, o rei Salomão se identifica como pregador, como já falei, ou sábio. O livro como um todo, o sábio rei fez um verdadeiro trabalho de pregador, ou seja, ele anunciava isso aos jovens, ele falava isso às pessoas. Responda a sua mensagem de forma clara, aplicando-a diretamente à vida explícita, está lá em Eclesiastes 12, 13, de tudo que tem ouvido, de tudo que se tem ouvido. A suma é, ou seja, o que é mais importante é,
tema a Deus. Guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem. E aqui é interessante que eu não quero fazer as aplicações aqui, eu deixo para você aí fazer as aplicações no seu estudo emocional, na igreja, numa pregação, no seu pequeno grupo, enfim. Mas aqui o que Salomão está dizendo aqui é que é dever de todo homem. Não é só de quem é cristão, é só de quem professa uma fé evangélica, uma fé cristã. Não, aqui é o dever de todo homem. E isso é muito importante nós entendermos isso. E a mensagem aí nos capítulos seguintes, né, nos capítulos do livro, no capítulo 1 e 2, sem Deus a sabedoria, riqueza e prazer não passa de materialismo. Debaixo do temor do Senhor, não são vistas como bênçãos que vêm dele. No capítulo 3 de Eclesiastes, o autor afirma que Deus ordena ao tempo as coisas boas e más da vida, enquanto estamos na terra, avisando que todo homem responderá ao Senhor em juízo. Do capítulo 4 ao capítulo 6, a rotina frustrante, sem Deus, temas que vão e vêm nos debates do homem moderno, né? Essa questão da rotina frustrante, sem Deus, as pessoas tentando achar um sentido para a vida, pensando já mais nos dias atuais. Do capítulo 7 ao capítulo 10, falando também do desânimo sem Deus, o contentamento com o temor do Senhor. E já partindo para o final do livro, no capítulo 11 e 12, a mensagem não dá para viver sem o temor do Senhor. E se podemos pensar em uma ilustração, né, se a gente pode pensar no temor do Senhor, nesses dois capítulos, as placas ou a palavra "para" é aquela que nos deve chamar a atenção. Antes de prosseguir na caminhada da nossa vida, nós devemos ter duas verdades proclamadas. A primeira é: a vida não para. Não tem como dar um pause. Você está assistindo uma aula aqui, um panorama do livro de Eclesiastes, e se você quiser, ou se você nem puder ter assistido uma sentada só, de uma vez só, você pode dar um pause, continuar depois, ou voltar um trecho que você leu, ou, enfim, revisar. Mas aqui, nesses dois capítulos, está falando em primeiro lugar essas duas verdades. A primeira verdade é: a vida não para. Um dia você ficará velho. Eu tenho um filho de 5 anos, autista, já falei aqui no canal, inclusive tem até link na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, do canal da minha esposa, que fala um pouco sobre a nossa vida, a nossa rotina também, e a rotina do Rodrigo Júnior, que é autista. E uma coisa eu tenho percebido, eu estou ficando velho. Às vezes ele quer brincar, às vezes a gente quer fazer algumas coisas que eu não aguento, estou cansado. E tantas as vezes que eu conseguia brincar, correr com ele, até antes dele nascer também, hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade, e eu não sou tão velho assim, mas a gente vai envelhecendo, isso demonstra que a vida não para. Em segundo lugar, a segunda verdade que nesses dois capítulos falam: a vida não compensa sem o temor do Senhor. Ou seja, viver uma vida sem temer a Deus não vale a pena. Reflexões, então, quando a gente faz uma reflexão sobre o livro, sobre capítulo a capítulo, a gente chega a algumas conclusões. Talvez, no capítulo 1 e capítulo 2, aqui, talvez esta seja a maior tentação da nossa época. Ter cada vez mais dinheiro. Aqui no capítulo 1 e 2 fala muito sobre a questão do ouro, das riquezas. E ser rico não é pecado. Não é. Ter bens materiais não é pecado. Mas Jesus nos advertiu que é muito difícil um rico entrar no céu, no reino dos céus. Isso não quer dizer que seja impossível, mas quer dizer que é muito difícil. Por quê? Porque normalmente as pessoas ricas ou as pessoas avarentas, elas têm o seu prazer no dinheiro e elas têm o dinheiro como o seu Deus. E esse é o perigo e o problema. No capítulo 3, uma reflexão sobre o capítulo 3,
tempo é dinheiro. Isso está muito em voga, né, no nosso tempo. Foi a frase pregada pelos herdeiros da Revolução Industrial. Mas assumir essa postura é prender-se somente ao relógio e se esquecer de quem é o dono do tempo. E às vezes a gente pensa assim, não, eu vou trabalhar mais para eu ter mais dinheiro, para eu ter mais coisas, para eu, no fim, não me satisfazer, porque as coisas não param, as tecnologias mudam, os confortos mudam também, e a gente nunca estará satisfeito. Então, vira uma corrida contra o tempo para ganhar mais dinheiro, e o tempo não para, e eu preciso ganhar mais dinheiro, e o dinheiro não supre aquilo que eu preciso, ou aquilo que eu entendo que preciso, mas na verdade não necessito. No capítulo 4 e até o capítulo 6, uma reflexão, o pregador coerente, né, ele coerente com aquilo que ele fala, afirma que desfrutar de alguns desses bens é prazeroso. Se Deus for reconhecido como o doador, no entanto, não se pode esquecer que tudo isso é vaidade. Então, o que esses dois capítulos, esses três capítulos falam, 4, 5 e o 6? Que ser coerente é você entender que quem dá as riquezas, quem dá os bens materiais, quem dá todas essas coisas, é Deus. Quando nós reconhecemos isso, isso é bênção para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para todos que estão ao nosso redor. Isso é muito bom. Mas nós devemos reconhecer que quem deu todas essas coisas foi Deus. Isso tem que estar muito bem claro. Mas também o que o pregador diz aqui nesses textos é que nós não devemos esquecer que tudo isso é vaidade. Ou seja, tudo isso vai passar. Então, aquele carro que é muito bom, que é o carro do ano, que é muito agradável a todos, ele vai ficar velho. Ele vai quebrar. Ele pode ser roubado. Todo aquele vigor físico vai passar. As pessoas vão se cansar, as pessoas ficarão velhas, elas ficarão doentes. Por quê? Porque tudo isso é vaidade, é transitório, é passageiro. No capítulo 7 ao capítulo 10, as reflexões ainda, o autor volta a Gênesis, lá no princípio, lá no Bereshit, e nos lembra que Deus é o criador do homem. No decorrer dos capítulos, enfatiza a eterna luta entre o bem e o mal, esse dualismo, né, entre o bem e o mal, falando também do sábio e o tolo, e como evidências dessas diferenças, ele conclui afirmando: o melhor é a sabedoria do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, essa questão poética do livro, tudo bem que a gente tem que entender um pouco de poesia hebraica, poesia oriental, né, poesia do Antigo Oriente, para entender esses contrastes que são feitos. E aqui ele faz um contraste, né? Melhor a sabedoria do que armas de guerra. O que ele quer dizer com isso? É melhor ser sábio, não entrar numa guerra, numa briga, do que ter todas as armas, armas especiais de uma guerra. Por exemplo, ter bomba atômica. Não adianta você ter bomba atômica. É melhor você não provocar guerra, não provocar um inimigo. Então ele está falando dessa questão dessa sabedoria. Né? Então ele faz esse contraste entre a sabedoria e entre ter armas de guerra. E aí ele deixa essa conclusão nesse versículo, mas um só pecador, ou seja, uma pessoa só é capaz de destruir muitas coisas boas. E isso a gente sabe, como eu estou falando sobre a bomba nuclear, um botão, uma pessoa é capaz de destruir por um planeta. O planeta inteiro, não precisa ser nem só uma cidade, mas o planeta inteiro. Inclusive a pessoa pode destruir a si mesma. Nos capítulos, ainda nas reflexões, do capítulo 11 ao capítulo 12, o pregador, né, o Salomão aqui, ele fala como bom pensador, né, então ele ensinava que crer também é pensar. Né? Não é só porque a gente é cristão, a gente crê em Deus, crê na palavra de Deus, que a gente não pensa. Ele faz vários questionamentos humanos sobre Deus. A gente pode questionar, pode perguntar, com certeza.
quem são perfeitamente explicáveis, né, esses pensamentos, à luz de uma razão submissa ao temor do Senhor. Então ele faz esse contraste dos pensamentos, da importância. E há de se pensar, meus irmãos, a Bíblia ela é um livro também de meditação. É que a gente, quando fala de meditação, muitas pessoas pensam em meditação transcendental. Aquelas meditações, né, que a pessoa fica, né, que fica assim, tal. Não, não é nada disso. Meditação não é isso. Aquilo ali tem, aquilo é outra coisa. Meditação tem a ver com você da ideia até do mamífero, né, dos bois ruminando, comendo mais uma vez aquilo que já está no estômago dele, né, processando mais uma vez, mastigando mais uma vez aquilo que já está no estômago, que volta. A ideia de meditação é isso, é você ficar um certo tempo pensando naquele determinado assunto. Isso é meditação. O livro de Eclesiastes também tem doutrinas, e já falei aqui nos outros panoramas um pouco sobre doutrina, e aí se você tiver alguma dúvida, volta lá nos outros, e é importante que você assista todos os panoramas dos outros livros. E aqui falando sobre a questão do ser humano decadente. O realismo do livro, né, o livro é muito real, ele leva ao reconhecimento da natureza do ser humano caído. Estamos separados de Deus e sujeitos à morte como qualquer outra criatura. E também fala, nesse mesmo tema, que todos os seres humanos são pecadores. Ninguém escapa. E o pecado domina a raça humana por completo. Ainda nas questões dessa mesma questão do ser humano decadente, várias são as repercussões do pecado relatadas por Eclesiastes, como opressão, inveja, ganância, arrogância, ira, imoralidade sexual. E o resultado de todos esses pecados é a morte prematura. E isso ninguém precisa ser um especialista, né? Aqui quem está falando é um sábio, mas ninguém precisa ser sábio ou especialista para entender que aquelas pessoas que praticam o pecado de forma atroz, e aí mais para frente a gente vai fazer, eu pretendo fazer algumas aulas sobre doutrinas bíblicas, e aí a gente fala um pouco bem fala mais especificamente sobre a doutrina do pecado, sobre o que é pecado. Mas quem peca de forma atroz, de forma voluntária, de forma intencional, a morte prematura é certa. Ninguém precisa ser especialista para saber disso. Quem vive de forma perigosa, de forma com essas questões aqui que o pregador está falando, vai viver pouco, vai morrer muito rapidamente. Apesar, aí vem como sempre, a Bíblia, né, ela sempre fala, aponta o erro, o pecado, mas ela sempre tem uma saída, uma solução. Apesar da decadência humana, o Criador não é totalmente ofuscado pelo pecado. O ser humano é visto como uma criatura complexa, bem verdade, vivendo tanto a realidade material, pela carne, como imaterial, expressa na alma, no espírito e no coração. E o que é interessante é que tudo isso nós somos resgatados através do sacrifício de Jesus. Então, a nossa esperança não está em nós, não está no que nós fizemos ou que faremos, mas está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por nós, que pagou o preço pelo pecado. Então, por isso que nós temos essa bendita esperança, como vai dizer o apóstolo Paulo. E aí os prenúncios do livro, né? O livro pré-anuncia algumas coisas. Para todas as vaidades descritas no livro, a resposta, como eu já mencionei, é Cristo. Então, para todas essas coisas e para todos esses problemas, qual que é a solução? Jesus. Jesus é a solução para os meus problemas e para os seus problemas também. De acordo com Eclesiastes, então, no capítulo 3, verso 17, Deus julga os justos e os ímpios também.
E os justos são apenas aqueles que estão em Cristo, como está lá na segunda carta aos Coríntios. Deus colocou o desejo pela eternidade em nossos corações. Somos lembrados de que ir atrás da riqueza do mundo não só é vaidade, porque não satisfaz, como já está vendo aqui no decorrer desse panorama, mas mesmo se pudéssemos alcançá-la sem Cristo, perderíamos nossas almas e que proveito há nisso? Ou seja, nenhum proveito tem as riquezas se nós não tivermos o principal, que é o dono das riquezas, que é o Senhor Jesus Cristo. E a aplicação, e aqui nós vamos ver várias partes de aplicações. O livro de Eclesiastes ele é um livro de aplicação. No capítulo 1 e capítulo 2, o alvo a estabelecer a sua vida material. Que alvo, né? Essa é uma pergunta. Que alvo você vai estabelecer para a sua vida material? Valer-se da providência de Deus para ter o que é necessário ou correr atrás do vento? Então, o que a gente faz? Eu trabalho porque eu vou atrás da providência de Deus, das coisas de Deus, daquilo que é necessário para a minha vida, ou vou ficar correndo atrás do vento? Eu vou ficar correndo e nunca vou alcançar aquilo que eu desejo, ou aquilo que me satisfaz, né? Porque esse é o mais importante, satisfação da alma. O materialismo, ou até que as energias se acabem. Quantas pessoas trabalham, aí no fim da vida, quando fala assim, agora eu vou desfrutar, como o Senhor Jesus vai falar lá no livro de Lucas, vai falar assim, vou destruir todos os meus celeiros, construir celeiros muito maiores para que possa enchê-los e viver bem. E aí o Senhor diz, louco, esta noite pedirão a sua alma, e para quem tem preparado, para quem você estava se preparando. Então, isso é importante também. No capítulo 3 de Eclesiastes, sem Deus, essa roda viva do tempo é encarada como fatalismo. Dentro da perspectiva do temor do Senhor, como soberania de Deus, por qual das duas você interpreta os acontecimentos da vida? Pela roda viva, por esse fatalismo, ou na perspectiva do temor do Senhor? Esse é um contraste que a gente deve fazer essa avaliação. No capítulo 4 ao capítulo 6 de Eclesiastes, a aplicação é: você tem buscado equilíbrio entre desfrutar o que Deus lhe dá, sem perder de vista que tudo é passageiro e que as coisas dessa vida não são mais importantes. O mais importante é a vida e não aquilo que a gente desfruta aqui. No capítulo 7 ao capítulo 10, a aplicação, olhando o contexto do nosso mundo hoje, isso é interessante, dá vontade de fazer um panfleto. Ou, né, melhor dizendo, dá vontade de fazer uma hashtag Viva com Sabedoria e publicar nas redes sociais, ver se vai viralizar, porque é muito provável que isso não vai acontecer nada. É só você olhar os vídeos ou as informações que têm um cunho mais cristológico, cristocêntrico, religioso. Se você olhar o número de visualizações dos vídeos ou o número de seguidores do canal, eles são muito pequenos comparado aos outros assuntos do momento, ou assuntos até ultrapassados, até besteiras, tem muito mais visualizações e muito mais seguidores do que coisas boas. Isso é uma questão de observar. E aí no capítulo 11, capítulo 12, a aplicação, como você se relaciona com os assuntos desafiadores da vida cristã? Não há melhor opção do que render-se diante do Senhor de toda sabedoria. E aí a aplicação pessoal agora. Eclesiastes em uma sentença que define o livro de Eclesiastes. O pregador faz uma revisão da vida e aponta as coisas más. Exorta-nos a aproveitar o que é bom, porém, debaixo da orientação do temor do Senhor. Esse é o mais importante, é o temor do Senhor.
E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio. Por quê? Porque para ser sábio, primeiro precisa temer a Deus. Isso nós vimos também no livro de Provérbios, que foi o vídeo do panorama anterior. E a aplicação prática. Eclesiastes oferece ao cristão a oportunidade de compreender o vazio e o desespero com as quais aqueles que não conhecem a Deus têm que lidar. Então, nós observamos isso no livro. Aqueles que não têm uma fé salvadora em Cristo se deparam com uma vida que, no fim das contas, vai acabar em tornar-se irrelevante. Se não há salvação e não há Deus, então não existe nenhum sentido, propósito ou direção para a vida. Injusto, breve e total. A vaidade. No entanto, com Cristo, a vida é apenas uma sombra das glórias por vir, em um paraíso que só é acessível por meio dele. Ou seja, quem não tem esperança vive somente as coisas para essa vida. Pensa em tesourar, pensam em questões para essa vida. Mas quem tem a bendita esperança, pensa nas coisas do alto, nas coisas de Cristo, nas coisas do Senhor. E para concluir, hoje ficou um pouco extenso esse panorama, também vocês percebem que é bastante assunto. E olha que o panorama é uma coisa bem superficial. Esse é um livro que daria vários e vários vídeos falando sobre cada capítulo. Na conclusão, o livro de Eclesiastes é um manifesto à decadência humana. E na decadência humana que se percebe a necessidade da salvação, a qual chega pela vida e obra de Jesus Cristo. O maior conselho do pregador, o maior conselho de Salomão, o maior conselho de todos os tempos é: tema a Deus, que implica relacionamento e obediência a Deus. O sacrifício de Cristo tornou isso possível de maneira concreta e definitiva, pois só por meio de Jesus temos livre acesso ao Pai e perfeitas condições de nos relacionar com Ele, vivendo plenamente o temor do Senhor. E sendo assim, tendo um princípio da sabedoria. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Boa aula, né? Bom panorama para vocês. Que vocês continuem a fazer os devocionais bíblicos. Tem o devocional da Bíblia inteira aqui no canal. E continuem a estudar os livros e a ler e compreender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.